Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Ok, gente, estamos na segunda-feira, dia 25 de abril de 2022 e sempre quando começa a semana, as informações mais relevantes sobre a economia não acontecem, isso vai ficar para terça, quinta-feira. Mas temos coisas interessantes para tratar hoje e eu vou começar pelo boato que está circulando globalmente a respeito do Elon Musk está quase comprando todo o Twitter, 100% da empresa, 100% da rede social para fechar o capital e trabalhar com esse instrumento da forma como ele acha que deve ser trabalhado. Pelo menos em relação a declarações anteriores, ele já deixou muito claro que a meta dele em relação a esse investimento, em primeiro lugar, é garantir a liberdade de expressão. É uma coisa excelente se isso realmente for toda a verdade. E sobre essa questão da liberdade de expressão, eu faço questão aqui de deixar claro que isso beneficia todos. Mesmo que hoje nós encontremos algumas posições predominantes e essas posições criminalizam ou deturpam ou até mesmo discriminam outras formas de enxergar a realidade, eu vou dizer uma coisa para cada um: o jogo sempre vira, a história comprova isso. Não existe poder perpétuo, muito menos visões de realidade que se eternizem. Então, aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que acha que é bonitinho reprimir o ódio do bem, reprimir outras visões, seja de direita, seja de esquerda, certamente, se mantiver esse tipo de postura e não zelar pela liberdade, vai ser a vítima logo ali no futuro, que não é muito longínquo. Então, o melhor é parar com essa palhaçada de cancelamento e ouvir a todos. Evidentemente, quem coloca sua opinião de maneira exacerbada, eventualmente vai ter que se responsabilizar civil e penalmente por isso, mas não se deve impedir que essa pessoa exerça a sua liberdade de opinião. E aí, retornando sobre essa compra objetivamente do Twitter, o Elon Musk está oferecendo 43 bilhões de dólares pela totalidade das ações da empresa, como eu falei, para fechar o capital, e pelo jeito essa proposta tem grandes chances de ser aprovada porque oferece um ágio fantástico em relação ao valor original do Twitter. Outra coisa totalmente favorável que eu queria deixar registrado hoje é uma pesquisa fantástica feita pelo MIT, que é o Instituto de Tecnologia lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. Eles simplesmente desenvolveram lá um tratamento que reverte a perda auditiva. Isso é feito com terapia regenerativa e quem acompanha o Fora de Curva vai se lembrar que recentemente, acho que foi semana passada, nós abordamos sim essa terapia regenerativa que acabou fazendo com que a pele, que é um órgão, a pele de uma mulher de 53 anos rejuvenescesse 30 anos. Até fiz a brincadeira, o brotinho de 53 virou uma menininha de 23, pelo menos na parte da pele. Chama a atenção de novo, esse tipo de desenvolvimento tecnológico na medicina deve, nos próximos anos, poder ser aplicado a qualquer órgão do ser humano. Então vamos pensar na nossa vida com a perspectiva de, nos próximos 5, 10 ou 15 anos, nós termos, sim, oportunidades incríveis de aumentar a longevidade. Isso, claro, vai refletir numa perspectiva existencial de cada um bastante diferente, assim como no médio e longo prazo, certamente vai ter que ser novamente repensada a questão da previdência, plano de saúde, uma série de coisas. Vamos aguardar por novidades e vamos aguardar por polêmicas a partir dessa notícia, a partir desse desenvolvimento tecnológico. E agora eu não gosto de falar muito diretamente sobre política, porque a política no Brasil ela só é vista sob o aspecto de paixões e ódios. Mas tem uma coisa que eu não posso deixar de comentar, gente. A nossa ex-presidente, ou como ela gostava de ser chamada presidenta, esteve na Alemanha, lá em Berlim, e deu um discurso daqueles primorosos. O que ela propôs foi que todos os países acabassem com o boicote econômico, as sanções econômicas à Rússia, dizendo que isso aí não vai resolver a guerra. Como exemplo, ela cita que Cuba sobreviveu aos boicotes econômicos e a Venezuela sobreviveu. Gente, vamos olhar como é que está Cuba e vamos ver especialmente a Venezuela hoje.
Acho que a nossa ex-presidente deveria sim repensar pelo menos um pouquinho a maneira de se comportar nos seus pronunciamentos, especialmente no exterior. Não estou dizendo para ela mudar suas ideias, nada disso. Só estou dizendo que, por mais confiança, por mais que nós acreditemos em alguma coisa, sempre temos que ser razoável para termos um espírito crítico. Isso é fundamental. Por quê? Porque daí o debate de ideias vira uma briga em tons religiosos fundamentalistas, que de divino, aí eu tenho certeza, não tem nada. Outro ponto importante para tratar hoje, pessoal, diz respeito ao mercado de moedas do mundo. O dólar hoje voltou a subir aqui no Brasil e está batendo, pelo menos nesse horário onde eu estou gravando Fora de Curva. São 17 horas e 6 minutos, daqui a pouco tem que sair correndo para um compromisso, mas o dólar bateu agora em R$ 4,87%, uma alta de 1,67% frente à cotação de sexta-feira passada. O euro também se valorizou 0,89%, chegando a R$ 5,22. Aí tem que falar o seguinte: essa pressão que está acontecendo, que está desvalorizando novamente o real, eu digo que isso é temporário, ela vem de dois fatores. Primeiro, o Banco Central norte-americano dando perspectiva que vai subir um pouquinho o juro deles, mas especialmente a questão especulativa oriunda da China, porque parece que eles estão pagando os pecados lá com o tal do coronavírus, com uma variante que não sei se é essa que nós tivemos aqui, a Omicron, ou é uma variante nova, mas enfim, eles estão fazendo lockdown em Xangai e podem fazer até em Pequim. E isso evidentemente compromete o fluxo econômico mundial, que são centros financeiros e econômicos muito importantes. Bom, isso é um momento especulativo, como já falei, daqui a pouco normaliza, mas é bom ter em mente uma coisa. Sempre quando acontece alguma insegurança em termos globais, valoriza a moeda norte-americana e agora, nos últimos 20 anos, a moeda europeia. Por que acontece isso? Porque nesses dois lugares há uma coisa que nós podemos dizer que é segurança econômica e segurança institucional. E se o Brasil avançar nesse sentido, parar com essas palhaçadas, esses debates ditos políticos, que nada mais são do que corporativos, certamente a moeda, nosso real, vai se fortalecer nos próximos anos. Esperemos que isso aconteça, mas nesse momento parece meio difícil de acreditar. E para finalizar o Fora de Curva, vão ter que voltar lá para o Elon Musk. Mas agora não é em função do Twitter, é em função da Tesla, empresa que ele domina também. Só que aí um carro deles, com aquela inteligência artificial, todos aqueles sensores, fotografias, filmadoras, fez uma travessura. Imagina, inteligência artificial fazendo travessura. Olha só, o carro estava manobrando perto do aeroporto e não se sabe por que ele resolveu esbarrar na asa do avião. Detonou com o avião, o conserto vai ser bastante caro, mas ao invés de parar, como qualquer carro decente faria com seu motorista, não. Ele bateu no carro, forçou a barra e saiu rodando como se não tivesse nada com isso. Isso é inteligência artificial, e não vamos dizer que não é, porque quem de vocês aí nunca teve o carro batido e o motorista do outro carro fugiu, se mandou, e muitas vezes você nem conseguiu anotar a placa ou nem soube quem era porque você estava estacionado e alguém bateu manobrando seu carro e se mandou. Então esse carro da Tesla simplesmente está reproduzindo o comportamento humano de gente não muito boa, é verdade. E com essa, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça, botão no like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e se inscreva aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Até breve, um forte abraço em cada um de vocês. Tchau.